Assim que o meu chefe ficou sabendo que eu tinha feito colostomia, ele abusou de mim por esse orifício. Gente, essa história, assim, nem vou comentar, né? Prestem atenção. Eu trabalhava numa empresa, uma fábrica, e eu era da produção. E eu tive um probleminha no meu intestino e eu tive que fazer o procedimento de colostomia. E aí eu fiquei um tempinho afastada, né, para poder fazer. Quando eu me recuperei, eu voltei a trabalhar, porque a vida é normal, né? A gente tem lá aquela bolsinha que fica ali, tem que trocar, mas dá para trabalhar sem problemas. E eu tinha um chefe da produção, né? O chefe da produção, a gente trabalhava ali um monte de mulheres e homens juntos, e esse chefe da produção, ele sempre mexia um pouco comigo, assim, falava umas gracinhas, sabe? Eu sempre percebia que ele gostava de, sabe, fazer umas graças comigo. Eu sou jovem, e ele bonita, e ele sempre falava que eu era mais bonita dali e tal, aquelas coisas, né? Mas eu não namorava, eu tava passando por muitos problemas, morava com os meus pais, e aí eu não tinha cabeça, sabe? Tava com muito problema com esse negócio e é uma vergonha muito grande, assim, pra mim, ter que ficar com aquele negócio, sabe? Eu acho... eu sempre tive medo de pôr aquilo, sabe? Sempre pensei, nossa, deve ser muito ruim. Mas enfim, não é... É uma coisa que você acostuma, né? Enfim, passaram-se uns 2, 3 meses, eu tava ainda com esse procedimento, já tinha me acostumado, voltei a trabalhar, peguei um setor mais leve, onde eu podia ficar sentada. E aí esse chefe da produção, ele tinha uma sala, né? E era afastado da produção. E ele falou que precisava conversar comigo no final do expediente. E todo mundo ia embora no final do expediente, porque ele que cuidava dali, o dono não ficava, era ele que cuidava de tudo, né? Ele era um dos sócios e ele cuidava das coisas. E aí ele falou, fica aí que eu preciso acertar umas contas suas, né, por causa do seu tratamento e tal. Enfim, você tem que receber algumas coisas por causa do seguro que você ficou doente. Enfim, ele inventou umas coisas lá. E aí eu fiquei. Todo mundo foi embora. E ele falou, espera um pouquinho aí que eu só tô resolvendo uma coisa. Mas não, ele queria que todo mundo fosse embora. Quando ele se certificou que todos foram embora, ele me chamou na sala dele. A sala dele era bem longe da parte lá de fora, que tinha o segurança. Aí eu falei, mas que cara chato, né? Querer falar comigo agora. Nossa, já são 5h30 e eu saí às 5, né? E eu queria ir embora. Enfim, ele me chamou. Aí ele falou, e aí, como é que você tá? Tá passando bem e tal? E tava tudo apagado, gente. Tudo já, as máquinas sem funcionar. Lá embaixo já tava apagado, só tava acesa a sala dele. E aí eu tive que esperar, né? Fui lá subir. E ele falou, senta aí. Quando ele falou senta aí, sabe? Eu não tava me sentindo à vontade. Aí eu falei, o que é? Né? O que é que o senhor tem que falar pra mim? Já tá ficando tarde já, eu tenho que ir embora, eu moro longe e tal. Aí ele falou assim, senta aí, eu quero conversar com você. Ele sentou do meu lado e começou a querer, sabe, me alisar, assim, aí como é que você tá? E começou a alisar meu cabelo, sabe, começou a pôr a mão em mim, assim. Aí, gente, eu comecei a sair de perto dele. Eu falei, eu vou bater nele se ele vinha pra cima de mim, esse idiota. Só que aí, ele era mais perigoso do que eu imaginava. Ele tinha algum distúrbio ali que tinha câmera lá dentro e, tipo assim, ele era tão psicopata que ele achou que ele poderia driblar as câmeras, né? E ele foi para um lugar, eu vi que o sofá dele tinha mudado, ele colocou o sofá atrás da câmera. Só que o que ele não pensou é que tinha som, né? Tinha som. E tinha uma câmera que ele não sabia que tinha ali, porque o próprio dono colocou, porque desconfiava dele, porque ele já não era muito certo da cabeça, e esse dono colocou uma câmera que ele não sabia onde estava. E era uma câmera lá que pegava na mesa dele. E aí, essa câmera também pegava um pouco no sofá onde a gente estava. Só que ele afastou o sofá. Só que aí, na hora que ele começou a vir pra cima de mim, eu fui pro lado da mesa. E aí ele começou a me agarrar. Só que ele tinha dentro da coisa dele lá, da gaveta. E ele colocou assim aqui em mim e falou assim, quietinha agora, tá? Porque agora eu vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Eu sempre tive desejo de fazer e nunca fiz, e eu vou fazer com você. E você vai ficar quieta, porque senão você vai perder seu emprego. E nem adianta você falar, porque ninguém vai acreditar em você. Eu já desliguei as câmeras
E ele achou mesmo que tinha desligado as câmeras, mas tinha um dispositivo ali que quando, tipo assim, o ladrão entra e quer desligar a câmera, tinha um negócio que ligava, depois de 5 minutos ligava, ele não sabia nada disso. Depois eu conversei com o chefe, né, com o dono da empresa, que ele me chamou para conversar, depois que aconteceu tudo, ele me chamou para conversar e falou, não, nós temos aqui todas as provas, né. Aí eu falei, mas ele falou que desligou, colocou o sofá para trás, enfim, quando eu fui para perto da mesa, ele foi lá e desligou. Eu falei, agora eu tô perdido. Aí ele realmente colocou um negócio ali no meu pescoço e ele fez o que vocês estão imaginando que ele fez no orifício ali da colostomia. Ele falou que ele tinha uma vontade de fazer isso, e ele fez, gente. Gente, eu não sei se eu senti nojo, dor, raiva. Eu fiquei paralisada, não conseguia me mexer. Eu fiquei em choque, porque eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso. Eu imaginei que ele ia querer aproveitar de mim, sabe, fazer outras coisas em outros lugares, que é o normal, mas não, ele queria ali. Quando ele falou que ele queria ali, eu falei, eu não tô acreditando. Eu já tinha um trauma daquilo, né, gente? E aí ele foi lá e ele fez o que tinha que fazer. Aí ele falou assim, pronto, agora. E ele falou, nossa, foi tão fácil, né? Você ficou quietinha, gostou? Aí eu fiquei paralisada, eu não conseguia me mexer. Aí ele foi embora e foi me empurrando, né? Pra eu sair, porque eu tava dura, parada. Eu tava em choque mesmo. E aí ele foi me empurrando, descendo quieta, não fala pra ninguém, porque senão você perde o seu emprego e eu ainda vou te denunciar por calúnia, porque nunca ninguém vai saber. Ele colocou um preservativo, né? Ele falou, pra eu não me contaminar, eu vou pôr um preservativo, assim ele falou. Tipo assim, eu que ia ser contaminada, né? E aí eu desci e fui pra minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu tava sem cor. Depois de uma meia hora sentada, meus pais querendo que eu falasse, aí eu falei o que aconteceu. Meu pai imediatamente foi atrás do dono, que era amigo dele, conhecia ele. Falou, aconteceu isso com a minha filha. Eu preciso que você prove pra gente poder pegar esse canalha. E aí o dono imediatamente foi na minha casa. Ele falou, pode ficar tranquilo. Aí eu falei assim, não adianta porque ele desligou as câmeras. Aí ele falou assim, não, mas eu já desconfiava dele com outras coisas. Mas nunca imaginei que ele fosse fazer isso. Mas eu deixei uma câmera escondida, porque eu achei que ele estava pegando coisas lá, né, fazendo falcatrua, e estava. E também essa câmera, ela é automática. Quando desliga, né, o ladrão pensa que desligou, mas ela liga depois de 5 minutos. Vai estar tudo gravado. E aí eles viram e eles ficaram assim, abismados. A polícia ficou abismada e prenderam ele tá preso. E foi uma coisa assim que todo o setor ali da fábrica ficou chocado, né, com o que tinha acontecido. E hoje eu faço terapia, já faz 1 ano que aconteceu isso. Eu tô muito, assim, chocada ainda, mas essa é a minha história. Gente, comenta aí o que você acha, né, deixa uma palavra aí pra essa moça e não tenho o que falar. Se você tem uma história, manda pra mim, que eu conto aqui, seja ela qual for. E para aliviar, vai lá nos testemunhos, que tem muita coisa boa para você ver. Que Deus te abençoe. Compartilha urgente esse vídeo. E comenta. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração.